Olá, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos e hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Dark, que se chama Matéria Escura. Por que será, hein? Vamos descobrir nesse vídeo. Então não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho das notificações e de curtir esse vídeo se você gostou, beleza? Bora pro vídeo! E aí, tudo bem com você? Essa aqui é uma série de vídeos onde eu estou falando de Dark, então eu vou deixar a playlist dos vídeos aqui para você acompanhar, para você assistir assim que terminar de assistir esse. Dá até para você maratonar antes de começar a série, para você ficar super ligado em todos os detalhes da série, beleza? Ó, vale super conferir lá, ok? A gente já começa com o Jonas tentando manipular a partícula de Deus. Mal sabe ele que iria depender de alguns outros fatores ali. Então ele descobre que iria precisar de uma fonte de energia um pouco mais potente para conseguir fazer essa manipulação. Mais pra frente, na segunda temporada mesmo, a gente descobre que os Cinco-Mundos têm a capacidade de manipular essa partícula e eles têm toda uma estrutura e tal, através daqueles mecanismos lá do Adam, só que o Jonas não tem essa possibilidade. E no trailer da série que surgiu sobre a terceira temporada, lá do Mundo 2, tem exatamente alguns painéis, como se fossem aqueles painéis do Tesla, sabe? Pode ser uma referência também, vamos descobrir ainda. E aí aqui a gente sabe que ele ia precisar de um pouco mais de energia e aí vai ter toda aquela trama onde ele precisa ir lá para poder roubar a gasolina porque ele não podia fazer isso, até porque ele estava proibido pela Elizabeth por algum motivo de ir lá, porque ela considera que aquela é a partícula do diabo e tudo mais. E aí, de qualquer forma, ele tenta, só que nesse primeiro momento ele falha. Aqui a gente tem o confronto entre a Cláudia adulta com a Cláudia idosa, onde elas conversam ali para poder criar aquele paradoxo de Bootstrap relacionado com a criação dessa Cláudia que vai se tornar o Diabo Branco. E o que é interessante, a cachorrinha delas, a Gretchen, ela se torna canônica, o Ada, mentira. Ela se torna como se fosse aquele chocolate lá na primeira temporada, que é o personagem que vai fazer essa ponte onde os personagens começam a se perguntar, gente, mas isso não tinha que estar aqui, isso tinha que estar lá em 1953, o que isso está fazendo aqui? O próprio Egon pergunta e fala que elas parecem muito com a Gretchen. Né? E aí ela faz essa ponte entre o que é estranho para essa época e o que deveria ter acontecido há, sei lá, 33 anos atrás. O Clausen desconfiar do Alexander é interessante porque tem a ver com a trama do irmão dele, assunto que a gente ainda vai falar nessa série de vídeos sobre Dark. Então é por isso que você deve se inscrever aqui no canal, beleza? Dá muito trabalho também, gente, pelo amor de Deus, se inscreve aí. Ele é que vai criar aquela empenhação em cima do Alexander, que não sei o que, ele tá desconfiado, porque o cara que sumiu é o irmão dele e tem exatamente o mesmo nome do Alexander, que ele sabe que não é o irmão dele, e aí ele vai começar ali, né, a desconfiar dele e ficar de cima, que é o que vai gerar justamente toda aquela situação, que vai abrir o barril e vai criar o ponto de gravidade do apocalipse. Uma frase interessante da Regina, quando ela está lendo lá aquele livro dela, é sobre uma questão geracional que a série brinca muito. Que é assim, é como se os filhos herdassem alguns demônios, herdassem alguns problemas, algumas coisas dos pais. Isso também tem muito a ver com as tragédias gregas, onde os pais fazem os atos e os filhos recebem os pecados. Né? Tem muito a ver, por exemplo, sobre o mito de Teseu, ou o mito de Ítalo e Dédalo, que são os caras que criaram lá, né, as asas para poder sair do labirinto do Minotauro. E aí os filhos ali, na concepção deles, é como se eles herdassem justamente esses problemas. Então você percebe que como existe um entrelaçamento ali em termos de genealogia na série, né? Um é filho do mesmo, que é filho do pai, que é filho do irmão, da tia, de não sei das quantas. Eles mesmos, eles vão herdando esses problemas uns dos outros. Isso vai se acumulando ao longo das gerações, até chegar na geração de 2019, que é onde a bomba explode, vamos dizer assim. E isso casa muito com essa ideia geracional da série, porque se você observar bem, você tem sempre os personagens crianças, depois eles se tornam adultos e por fim eles se tornam idosos. Todos os principais personagens, pelo menos lá de 1953, passaram por isso, os de 86 também. Só que os de 2019, você lembra da questão da arca, que o Noah precisava que todo mundo estivesse dentro dessa arca seguro, para impedir que eles morressem lá durante o apocalipse, durante o dilúvio, que é basicamente um paralelo que a série faz com o apocalipse. Então eles não vão participar dessa questão geracional porque eles são o ápice, eles são justamente onde acontece ali o apocalipse. Então eles são o último da linha, por assim dizer. Embora a gente tenha outros tempos que vão ser abordados. 2053, 2088 e até 2100 e não sei das quantas, que vai ser depois, que é quando toda essa questão aí passar e tudo mais. Pelo menos é o que dá pra gente desconfiar de acordo com o trailer, né? E aqui a gente tem o Mikkel, como sempre, sendo a voz dos flash forward da série. Lá na primeira temporada, você lembra que eu falei lá nos vídeos do Mikkel, onde ele vai soltando algumas pérolazinhas que a gente não percebe na hora. E aqui ele pergunta pro Noah, mas e se Deus estiver errado?
Porque basicamente, se a gente for fazer uma alusão de que o Jonas é Deus e que Jonas vai se tornar o Adam, então o Adam, tecnicamente falando, é como se ele fosse Deus. Nesse sentido, na hora que ele toca lá no Helge, que é Deus encontrando o homem, lembra? Tudo isso são simbologias da série, tá? E tudo isso eu abordei nos vídeos, por isso que você precisa conferir lá. Nesse sentido, ele pergunta, e se Deus estiver errado? Isso pode ser justamente uma alusão a que toda essa atuação do Adam está errada, que ela está frustrada e que ela não é necessariamente a verdade absoluta, que é o que o Noah vai descobrir um pouco depois. Na hora o Noah ainda dá um pouco, ele ainda fica um pouco atrás, ele não dá tanta ideia não, mas ele vai perceber isso depois, e aí que ele vai realmente se revoltar contra o Adam. Então isso foi um flash forward do roteiro para dizer, olha, observa bem, presta muita atenção, porque enquanto você olha para o meu dedo, a mágica está acontecendo aqui. O Helge começa a surtar enquanto criança, e o termo diabo branco é finalmente utilizado, que é quando a Cláudia vai se transformar de fato no diabo branco, de acordo com a concepção do grupo do Adam, que é um grupo contrário à ideologia da Cláudia. E afinal de contas, quantas máquinas do tempo existem? Se você for observar, é uma máquina do tempo só. A máquina do tempo, ela foi, primeiro de tudo, levada para o Tannhäuser para ela ser construída lá em 1953, através daquele mapa, a Cláudia entrega para ele. Ele demora 33 anos, então em 86 o Jonas adulto pega a máquina que ele tinha, leva até ele e ele entrega para ele a máquina nova. Então essa máquina vai com ele para o outro tempo. O que acontece é que essa mesma máquina que está com ele vai parar na mão da Hannah. Então, de algum modo, essa mesma máquina ela ainda vai parar na mão do Noah e dessa forma o Noah vai entregar ela para o Bartosz. E o Bartosz, de algum modo, ele vai utilizar essa máquina junto com o Jonas, o Magnus e a Francisca para serem levados lá para o ano de 1889. E aí depois essa máquina vai ser passada para o ano de 1921 e depois, de algum modo, ele vai cair nas mãos da Cláudia, que vai ser a mesma Cláudia que vai utilizar essa máquina para fazer várias viagens, 33 em 33 anos, e por fim vai enterrar essa máquina lá em 2053 antes dela morrer. Então, apesar de a gente achar que tem 5 máquinas do tempo, na verdade ela é uma só. Pelo menos é o que eu acredito. A gente ainda vai descobrir mais sobre isso. O que você acha sobre essa questão da máquina do tempo? Comenta aqui embaixo. A Cláudia diz pro Jonas adulto para o Adam, só que aí é que tá. O Adam é o próprio Jonas adulto e a gente ainda iria descobrir isso. Mas até então a ideia é que o Adam é o grande vilão da série. Então aqui o Ulrich mais velho, ele finalmente aparece e a gente fala, caramba, esse cara parece demais o Ulrich mais novo, né? Parece até que é o mesmo ator que de fato envelheceu até chegar ali. Gente, é muito interessante como essa série toma cuidado com esses detalhes, né? Eu acho fantástico. E por fim a Cláudia, ela finalmente recupera a máquina do tempo, que ela passou 33 anos enterrada. Ela pega, abre a máquina e a máquina volta a pertencer a ela para reiniciar o ciclo. E aí a gente também tem o Jonas finalmente conseguindo sair e penetrar ali a partícula de Deus para poder ser transportado para 1921, que é onde as outras tramas vai acontecer e é onde ele vai conhecer o Adam. E agora é com você, o que você achou? Você tem teorias com relação a esse episódio, a essa questão da partícula de Deus? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações, eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo, até o próximo vídeo, tchau!